Eu pisquei o olho, essa coisa aqui, sei lá o que aconteceu, morreu, pifou, ou deu uma queda de energia, não sei. Vamos olhar, irmãos, para Ezequiel 34, versículo 8. Parece que eu acho que foi mexido alguma coisa e foi cronometrado. Amém, não tem problema. Vai só 2 minutos e meio também. Tá. 34, a responsabilidade do pastor. Uma vez eu li isso num estudo bíblico, o pastor presidente não quis mais que eu fosse dirigir estudo bíblico. Sabe por quê? Depois eu descobri porque ele era um pilantra. Pastor, não fala sobre os pastores, é antiético. O médico não fala do médico, o juiz não fala do juiz, o advogado não fala do advogado. É antiético. No meio dessa vagabundagem que existe por aí, a ética tem que deixar de lado. O irmão está descaracterizando a vida dos pastores. Seja o pastor um homem de Deus que prega a palavra, tenha compromisso com Deus, que você não vai apanhar em cima da orelha. É melhor apanhar aqui agora que fosse prestar conta diante do Todo-Poderoso. Eu vou entrar nesse caminho. (34, 8). Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Quer mais do que isso? O que eu te dou? É a palavra de Deus, irmãos. Agora vamos ler eu li o 8, né? Era o 5 que eu queria ler. 34, 5. Voltei para o 5, não tem problema. Depois Assim se espalham por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. O 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure e quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se espalharam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, meu Deus do céu. É por causa disso que o irmão José bate nos pastores, é por causa disso que lá em Cascavel não quis mais. Porque um abençoado daquele estava gravando e mandou para o pastor, ele nunca mais me convidou para pregar, eu estava lá só porque eu dava dinheiro para ele, aquele vagabundo. Claro que deixei sozinho, não precisa nem. Já percebi. Eu digo, não, aqui não é meu lugar. Coitado desses coitados aí que vivem sendo manipulados por esse. O que semeia colhe, olha não. Eu vou entrar em não. O culpado, Deus não tem por inocente. Deus está falando aos pastores de Israel e aos líderes. Eu estou ensinando pastores e mestres. E os irmãos que não têm, olha para o teu pastor, para o teu líder. E um dia, se você tiver coragem, pega isso aqui e mostra para ele, para ver qual é o rebolado dele. Porque nós estamos nos últimos dias e a terra está cheia desses malandros que formam igrejinha, igrejola aí e tal. Tem muitos pastores, homens de Deus consagrados, que eu tiro meu chapéu e eu invejo. Sofrem, pagam preço pelo Evangelho.
mulheres de pastores, filhos de pastores, que dedicavam suas vidas na obra de Deus, zelosos pela palavra. Irmão, Deus vai separar o joio do trigo. Agora nós vamos ler o versículo 12. Em casa, irmão, lê todo o capítulo 34 de Ezequiel. Anota ali. O 12 diz assim. Vamos continuar a leitura. É o 11. Eu li o 10, né? Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. O que Jesus fala no capítulo 10 de São João? Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. O que diz lá no capítulo 10? Se não me foge a mente, 12 do Evangelho de São João, porque haverá um só rebanho e um só pastor. Aí acaba essa Babilônia. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Oh, minha igreja tem dono. Tem esse prédio, meu pastor anda de guardas. Eu tive o escândalo de ir numa convenção. Eu disse: Jesus, eu não devia vir aqui. Eu não devia vir aqui, Jesus, estou no lugar errado. Quando parou aquela comitiva de pastores, assim, com aqueles caminhonetão, eu digo, eu nem vou citar os nomes de líderes que andavam com carro, nem era carro blindado, esse tinha carro blindado, mas aqueles outros dois líderes que já foi também, Deus se vai julgar, andavam com aquelas, eles dão um nome bem popular, Papa Móvel, que são a cabine ali dentro, que podem botar um fuzil, um dechenho, um R15, sei lá o que não fura, é contra bala, né? Um homem de Deus pode andar em qualquer lugar. Se ele é um homem de Deus, o diabo não toca. Pode vir a bala, ela chega assim uns 10 metros, ela desvia, capaz de voltar lá na cabeça daquele que atirou. Porque ele tem promessa de Deus, ele tem o escudo da fé. Ele tem aquela palavra que se encontra em 54 de Isaías, o versículo 17. Anota lá, eu vou ler para você não ficar na dúvida. Para você não defender um. Vou até deixa quieto. Eu falei 54, 17, 16. Aleluia, Jesus. Serve para pastor e para qualquer crente. Marca e lê e medita sobre isso aí. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Toda ferramenta que se levantar contra ti, ela não. Vocês sabem o que é um bumerangue? Nunca ouviu falar nessa arma? Bumerangue é uma ferramenta tipo L. Isso aqui é um óculos, tá? Ela é um tipo L. Ela pega assim, ela faz assim, só assim, ó. E ela bem, não muito pesada. O cara pega aqui e joga. Ela vai lá, ela bate no pescoço do passarinho, alguma coisa, e ela volta. Como ela vai lá, ela volta aqui. E volta na mão daquele que
Ou ele fica olhando, né? Talvez tem que ir mais para cá, mais para lá, se ele não é bom, né? Se ele é bom, ele fica paradinho, só pega lá aqui, pá, e ele joga de novo, pá. Ela vai lá, dá a lambada e volta. Esse é um bumerangue. E se o inimigo tem alguma coisa contra ti, vai voltar, que ele atira, vai voltar contra ele. Porque a língua chicote da bunda. Então, se você não tem o rabo preso e está bem com Deus, continua pregando a palavra de Deus. E não precisa de um papa móvel, porque Deus sempre vai te proteger. Agora voltamos lá para Ezequiel 34. Eu parei no versículo 11. E vamos ler o versículo 23. Eu até podia continuar, mas isso aqui tem uma leitura pedagógica e escatológica. O pastor disse, mas pastor José, você não pode falar uma linguagem assim mais teológica. Eu disse, não, pastor, eu sei conversar com os humildes, com os simples, que é uma linguagem teológica, mas eles não sabem o que é uma perícope, alguns não sabem nem o que é uma síntese, nem sabem o que é uma exegese, não sabem falar nada de linguagem teológica e acadêmica. Ele disse, quem sabe tem esse... Mas agora estou tendo simples. Lê todo, mas não me esqueça do 23. 34, 23. Vou ler. E levantarei sobre elas um pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, ele lhe servirá de pastor, porque eu sou o pastor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será o príncipe do meio delas, e eu, o Senhor, o disse. Não é esse versículo que eu queria, mas Deus ia levantar Davi como pastor da ovelha, porque Davi naquela época ia ser aquele que ia expulsar as 10 nações à custa da espada e do arco e da lança e da flecha. Ia botar ordem na casa. Mas o versículo 30, capítulo 34, para encerrar. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas. Ele falando contra os pastores. Saberão, porém, que eu, o Senhor, saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Agora, esse é o principal. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Deu para entender? Então, quando se fala de ovelha, fala de homens. Então, cuidado, pastor, para com as ovelhas tem que ser muito. Porque ai dos pastores. Onde está escrito esse ai dos pastores? Em Oséias, no capítulo... Zacarias, no capítulo 11, e o versículo... Zacarias, o capítulo 11, marca ali, e o versículo 17. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, ponto e vírgula. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o olho direito completamente escurecerá. Pastor José, para porque está doendo.
mas tem uma palavra de consolação. Porque tem 3 mensagens na Bíblia Sagrada somente, 3 mensagens. Consolação, edificação e exortação. Exortação é para botar no caminho. Quem avisa, amigo é. Estou exortando, estou avisando. Exortar é o cajado, traz, segura. A tua vara e o teu cajado me consolam. Na vara tem consolação, tem edificação e tem exortação. No cajado tem defesa, segurança. Amém? Vamos para 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 5, 4. Aí eu vou encerrar essa parte, para a glória do Senhor, essa parte que se refere às ovelhas. Por que eu creio que Deus, Jesus, vem buscar as suas ovelhas antes da grande tribulação, para livrar do lobo, do urso, do anticristo, da besta, do falso profeta. Não entrei no capítulo 4 ainda de Apocalipse, e depois vou entrar no capítulo 5, depois no capítulo 6, quando vai ser abertos os livros. E se você não estiver escrito no livro do Cordeiro, você vai entrar no livro da ira do Cordeiro. Aí a coisa pega. Vamos ler 1 Pedro 5, 4, eu falei, né? E quando aparecer o sumo pastor, vamos ler desde o versículo 1. 1 Pedro, capítulo 5, ele bota aqui assim um título, ó, os deveres dos anciões e dos jovens, humildade e vigilância. Quando ele disse dos anciãos, eu falei daquele presbítero, daquele que enxerga longe, daquele crente que é pai. Você lembra que eu falei as 4 qualidades de crentes na igreja? Se você não, você volta para trás, vai. Porque senão tem que todo dia estar explicando as coisas, daí não dá, né, mano? Quem ouviu uma vez não quer. De repente ele ouve 2, 3 vezes para pegar bem na cachilota, mas não é difícil não. Aí já pode, daí você faz a tua observação no caderno e vai deletando, porque daqui a pouco o teu celular está cheio. O meu já tem, acho que 64 mensagens gravadas. E você não leu nenhuma, nem 2, porque eu estou vendo na visualização. Você sabe que o YouTube não recebe se ninguém visualiza? E ontem eu disse para minha velha, vou lá para o sítio pegar um peixinho, pegar na minhoca, coçar os ovos, da galinha, claro, né? E vou cuidar dos meus pintos. Porque o povo não quer nada mesmo. Daqui a pouco Jesus vem e tu vai te abraçar o teu líder religioso. Vai chorar com ele. Ah, meu pastor, ele passa a mão na tua cabecinha assim e diz, não, irmão, você continua dando dízimo que você vai ser salvo. Tem pastor que pensa que o crente é salvo pelo dízimo. E se ele não dá o dízimo, ele também não recebe a Santa Ceia. Aí mantém o pobre do crentinho ali com o cabresto na boca, né? E a rédea assim, bem justinha. Vai ficar. E eu não vou estar aqui para te ajudar, né? Nem chorar por ti. Eu subo dando glória a Deus e aleluia, mas que pastor orgulhoso, claro, irmão. Eu tenho certeza da salvação, eu sei a quem sirvo. Ele conhece a minha personalidade. Vamos em frente? 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 1. Aos presbíteros. Sabe o que é a palavra presbítero? Ancião, aquele que enxerga longe, aquele homem maduro, aquele homem que é fiel,
que a sua esposa confia, que seus vizinhos confiam, que respeite seus filhos, não altera a voz para o pai. Seus filhos sabem que quando o pai dobrar o joelho alguma coisa vai acontecer, entende? Já vou mudar aqui porque já